o irmão Dino, né? É uma alegria para o nosso coração, né? Assim poder rever o irmão, né? E assim, a gente está muito alegre mesmo, né? Irmão Dino. Fazer só uma oração. Pai querido, Senhor, nessa noite nós exaltamos o Teu nome, Senhor. Amém. Tudo que o Senhor é, Deus de amor, Maravilhoso. misericórdia, Senhor, nós queremos abençoar a vida do irmão, Senhor. E o Senhor tem tudo aqui que o Senhor colocou no coração deles. O Senhor quer possa ter liberdade. Senhor. Amém. Senhor, nós agradecemos por tudo, pela vida do irmão, Senhor, por ter trago ele aqui, Senhor. Ó, Senhor, nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Vamos saber como podemos ver melhor a todos. Está meio baixo. Tá bom? Está meio baixo. Acho que aqui vai dar, não? Mais ou menos. Alô, alô. Tá bom? A distância está bom? Se escuta bem lá atrás? Irmãos, recebam saudações dos irmãos da Colômbia. Já por meio dos irmãos que estiveram lá, vocês foram representados. Ficamos muito contentes pela comunhão que o Senhor está dando ao seu povo. Ficamos esperando Osmar e a irmã Helena Rosa, que iam aí, mas não chegaram. Mas esperamos que em outra ocasião seja possível. Vamos fazer outra oração. Vamos nos encomendar ao Senhor. Vamos a contatar ao Senhor em nossos espíritos para que Ele nos traslade de nossa naturalidade para o seu socorro no Espírito. Bem? Amém. Fechemos nossos olhos e centremos-nos no Senhor e encomendemos a Ele toda a nossa condição humana e todas as nossas situações, confiando que Ele nos ajudará. Amém. Querido Pai, no precioso nome de Jesus Cristo, agradecemos a Ti que podemos chegar diante da Tua presença na base do Teu grande amor. Não estamos diante de Ti sobre a base de nós mesmos, nem de ser melhor que ninguém. Estamos porque, Senhor, temos tido amor eterno e misericórdia infinita. E pela justiça do Teu Filho Jesus Cristo, que pagou o preço de todos os nossos pecados. Por isso estamos diante de Ti. E nossa confiança, Senhor, é não no que nós somos, senão no que o Senhor é para nós. Te agradecemos ter nos criado, ter nos redimido, Senhor, ter começado um trabalho em nossas vidas. Obrigado. E ter em Teu coração continuar trabalhando. Eis-nos aqui, Senhor, não diante dos homens, mas diante de Ti. Ó Senhor, com toda alegria nos inclinamos ante Ti. Descansamos em Ti. Entregamos tudo o que somos, toda a nossa condição nas Tuas mãos. E Te pedimos que o Senhor possa nos falar de novo através da Tua palavra. Concede-nos abrir Tua palavra, ler nela. Que Teu Santo Espírito, Senhor, nos vivifique, alumbre os olhos do nosso entendimento, nos afirmes diante de Ti, nos afirmes na fé.
Guarda-nos para ti, guarda todos nossos irmãos, ajuda a todas as pessoas, a todo ser humano que te receba, Senhor. Envia teu Espírito, envia a tua palavra, guarda-nos na simplicidade e na dependência de ti, Senhor. Pedimos as forças necessárias para nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Amém. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Já faz um tempo que temos estado compartilhando com irmãos em diferentes lugares algumas coisas que alguns têm estado considerando e outros ainda não tanto, mas enquanto tenhamos um minuto de tempo, temos que aproveitar e temos que começar por causa dos que são mais novos e porque os irmãos estão gravando e estão filmando e não sabemos até onde o Senhor pode levar estas coisas, então temos que ter em conta as pessoas que apenas começam e temos que começar um pouco mais devagar para acima do que é simples e com a ajuda dele edificando o que é um pouco cada vez mais complexo. Mas achamos que se nós tomamos da mão do Senhor, confiando nele, ele vai nos conduzir. O Senhor tem uma maneira muito didática de nos ensinar. Ele empieza assim por coisas simples, como quando alguém vai ensinar um menino para desenhar. Então faz uma bolinha e diz: esta é a cabeça. Faz uma linha e diz: esse é o corpo. Faz 4 linhas, essas são as extremidades, os braços e as pernas. E aí já com aquela bolinha e aquelas 4 linhas já temos um homem. Depois, acima daqueles ossos, vai colocando os músculos, né? Vai colocando os nervos, vai colocando a pele e os detalhes, e assim aquele desenho vai avançando. Assim o Senhor, muitas vezes, quando vai nos ensinar alguma coisa, Ele nos dá uma lição simples, bem fácil de compreender, a grandes rasgos, e depois o Senhor, noutra seguinte ocasião, volta a falar da mesma coisa, só que agora, acima daqueles primeiros traços mais simples, o Senhor vai acrescentando detalhes, e na medida que nós vamos manifestando interesse nas coisas dele e no que ele quer falar, então ele vai acrescentando mais, e assim aos poucos nos vai conduzindo do simples para o que é complexo. E assim ele começa a nos ensinar, a nos edificar. Então, vamos começar por aquilo que é mais simples. Assim começou o Senhor. E no livro de Daniel, o Senhor deu para o rei Nabucodonosor da Babilônia, lhe deu um sonho. E esse sonho o rei esqueceu. Graças a Deus que ele esqueceu, porque tem muita gente disposta a tratar de interpretar sonhos, isto é aquilo. Mas como aquele rei esqueceu o sonho, então, quem vai saber o que outro homem sonhou? Porque se alguém nos conta o sonho, nós dizemos: bom, isso significa isto e isto. Mas qual é o sonho que eu tive? Quem vai saber que sonhou você? Só Deus para saber o que cada homem sonhou. Então isso é como Deus credenciou Daniel, fazendo que aquele rei esquecesse o sonho, para mostrar que só Deus poderia revelar o que cada homem sonha. E Deus então mostrou para Daniel aquele sonho,
E mostrou então também a interpretação. Agora o rei, agora sim, vai crer na interpretação de Daniel, porque ele viu que nenhum outro homem, senão Daniel, e ele falou que não foi por si mesmo, senão que foi Deus que revelou que era o que ele tinha sonhado e esquecido. Então aí se vê que está a mão de Deus. Então essa interpretação de Daniel, essa aqui era confiável. Se ele tivesse lembrado o sonho, haveria um monte de interpretações, não se saberia qual de todas crer. Mas como ele esqueceu, dessa maneira ele fechou a boca dos mentirosos e só abriu a boca de Daniel, para que Daniel visse que nem ele mesmo não sabia nada, senão que foi o próprio Deus que deu a revelação que tinha sonhado e que significava. E naquele sonho, Deus mostrava para Nabucodonosor, e não só para ele, a intenção era mostrar para todos nós. Ele queria mostrar a todo mundo, mas especialmente aqueles que cremos nele, o que aconteceria até o estabelecimento definitivo do reino do seu Filho e dos seus santos na terra. E mostrou a história a grandes rasgos, os traços principais da história na qual Deus trabalha para levar adiante o reino do seu Filho. Não é solamente coisa do futuro, coisas apocalípticas isoladas do seu Filho, não. É o Filho o centro do trabalho de Deus na história. E Deus mostrou que Ele tem o governo da história e que Ele conduz a história e que a história está nas mãos dEle. E então Ele mostrou a história dividida em períodos bem específicos, que Daniel chamou de tempos. Diz que Deus é que muda os tempos, que Deus muda as estações, que Ele tira reis e coloca reis, como se fossem sinais dos tempos. E assim, Ele foi mostrando as diferentes etapas principais da história humana, que é a história do trabalho de Deus com os homens, em direção a seu reino. E as coisas têm acontecido tal como Deus falou que aconteceriam. Mas Deus não somente falou dos tempos passados, Deus também falou, nesse contexto geral, de nossos próprios tempos. E Ele começou falando simplesmente e depois acrescentando, para que nós tenhamos as ferramentas para discernir onde que estamos no plano de Deus, na hora de Deus. Então Ele começa bem simples, mostrando uma estátua para Nabucodonosor que está em Daniel 2. Eu gostaria que todos os que pudessem fazer o seguimento com sua própria Bíblia, ou com alguma Bíblia que alguém consiga para você, vamos fazer o seguimento das partes principais. Depois vocês podem revisar estas coisas na sua casa, com mais detalhes. Então vamos aí, capítulo 2, Daniel, capítulo 2. Vamos a Daniel porque o próprio Senhor Jesus pediu que fôssemos a Daniel. Quando os apóstolos perguntaram acerca das sinais dos tempos, que quando aconteceriam coisas que ele profetizou e que sinais haveria da vinda dele, da consumação do século. Então ele falou muitas coisas e entre as coisas que ele falou, ele fez menção de Daniel. E ele pediu que lêssemos Daniel. E pediu que entendêssemos Daniel. Aquele que lê, entenda. Então temos que dedicar um tempo
a ler e entender Daniel com a ajuda do Senhor. E eu não vou poder ler tudo, mas vamos a pegar algumas partes-chave para que os irmãos mais novos depois possam ler de novo e ir entendendo melhor. E os que já têm caminhado mais podem ajudar aos outros. Então, no capítulo 2, depois de contar a história do assunto, chegamos desde o verso 20 a ver as palavras de Daniel. E vamos nos concentrar, passando em geral por as principais e nos concentrando naquelas que têm que ver com nossa própria época. Verso 20 de Daniel 2. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade e eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele que muda o tempo e as estações. Remove reis, quem ele, e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimentos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, ainda nas intenções dos corações, dos reis, dos políticos. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Aí depois conta mais como Daniel foi e se apresentou ao rei. Chegamos no verso 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: um mistério que o rei exige que a gente contasse que sonhou porque ele tinha esquecido. Nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Agora Daniel já começou a interpretar. Essa frase, portanto, é importante. O que há de ser nos últimos dias. Estamos na época da Babilônia, bem antigo. Mas Deus está mostrando o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estava no teu leito são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto, desse presente deles lá. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, aquele imenso e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma
pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e o esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. No estio. Jesus falou do estio, verão. E o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua, a pedra que feriu a estátua, se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho. Nabucodonosor ficou admirado. Que ia conhecer o que ele tinha sonhado. Mas agora Deus acrescenta, e também a sua interpretação. Diremos ao rei, agora ele tinha credenciais para interpretar da parte de Deus também. Tu, ou seja, o rei da Babilônia, nesse momento encarnado na pessoa de Nabucodonosor, tu, rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves dos céus, para que dominasse sobre todos eles. Tu, ou seja, o rei da Babilônia, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti, ou seja, depois do Império Babilônico, que nesse momento estava encarnado em Nabucodonosor, se levantará outro rei, inferior ao teu. Depois do Império Babilônico, na história veio o Império Medo-Persa, aqueles braços e peitos de prata. Dois, é uma aliança dos medos e dos persas. Primeiro foi Babilônia, depois veio Pérsia. Nos tempos da Babilônia, Deus fez um trabalho com Israel. Israel não queria seguir a seu Deus e estava adulterando com os deuses das nações. Então Deus levantou Babilônia e levou cativo por 70 anos Israel, até que Israel aprendeu que Deus é somente um. E então Deus tirou os reis da Babilônia e colocou os reis da Pérsia. E Ciro Persa mandou que Israel voltasse de novo para a sua terra e começou outro período. Deus mudou os tempos, removendo os reis, tirando uns, colocando outros. Todo em função do avanço em direção a seu reino final. Deus reina de eternidade a eternidade, mas Ele está passando o reino para seu Filho e colocando os demais reinos aos pés dele. Então diz aqui, na seguinte parte, estamos agora no verso... a ver, onde estou? 39. Obrigado. 39. Amém. Obrigado. 39. E, na metade, depois de Pérsia, um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Depois do império dos medos e dos persas, veio o império dos gregos. Vocês, quando estudaram história no colégio, seguramente ouviram falar das guerras médicas. Se chamaram guerras médicas porque eram dos medos. Os aliados dos medos eram os persas. Primeiro, eles brigaram contra a Babilônia e depois venceram.
Mas, passado já o tempo deles, brigaram também com os gregos, mas os gregos venceram aos persas. Então, aquelas guerras dos medo-persas, primeiro contra os babilônios e depois contra os gregos, foram chamados na história de guerras médicas. E essas guerras médicas são as que nos mostram a sucessão destes impérios. Mas aqui diz que depois viria outro, no verso 40 diz o quarto reino, ou seja, depois dos gregos. Mais adelante, quando Deus vem falando mais detalhes, Ele vai colocando estes nomes, vai dizendo tudo isto com mais detalhe. Eu estou adiantando aqui coisas que já foram reveladas depois e também cumpridas na história. Tudo isto que Deus mostrou naquela época tem sido assim. Você pode pegar uma história que não seja escrita por cristãos, sino por historiadores seculares, e você vê como depois do Império Babilônico veio os medo-persas, depois os gregos, depois os romanos. Você pode ver as histórias de Herodoto, de Tucídides, de Genofonte, de Josefo e outros historiadores antigos, e você vê aquela mesma ordem. E agora diz, quanto ao que diz, o quarto reino, perdão, verso 40, será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Esse foi o famoso Império Romano. Os romanos vieram depois dos gregos. Amém? E esse tem sido um dos impérios mais fortes, que durou muito tempo, que tem tido suas modificações na medida que avança a história e que tem chegado até nossa época. E dá uns detalhes dele, a partir do verso 41, quando já começamos a entrar em nossos próprios tempos. E aí temos que nos deter um pouco. Quanto que viste dos pés, porque olha o que falou aqui. Aqui fala que esse reino tinha duas pernas. Duas pernas. E aqui começa a falar que tem pés e que tem dedos. Ou seja, cada perna tem um pé com 5 dedos. E outros 5 são 10. Quando depois mostra outras visões, já estes 10 dedos dos pés são 10 chifres. Mas, antes de falar dos 10 chifres, primeiro fala de as duas pernas com seus pés e seus dedos. E então aí vamos chegando à nossa parte. Diz assim, quanto que viste dos pés e dos dedos, lá acima tinha falado isto. Verso 33, diz, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. As pernas, aí tem duas pernas. O Império Romano teve duas pernas, foi dividido em dois. Uma parte oriental e uma parte ocidental. Vocês lembram na história, e os que não lembram, vamos contar a grandes rasgos, que o imperador Constantino, que tinha sua sede inicialmente, como todos os imperadores romanos lá em Roma, decidiu mudar a sede para uma cidade que chamou de Constantinopla, ou seja, Constantinópolis, cidade de Constantino. Essa cidade se chamava de Bizâncio, e quando ele colocou a nova sede do Império Romano agora no Oriente, mudou o nome para Constantinopla, que é o mesmo Bizâncio. E depois os otomanos tomaram e sucederam, herdaram aquele império, e foi chamada essa cidade de Istambul, lá na Turquia, onde entra no estreito do Bósforo, entram para o Mar Negro. Quando você vê os mapas
da história oriental, e quando começa o Oriente, aí a cidade de Istambul tem uma parte no Oriente, outra parte no Ocidente. Essa cidade era que antes se chamava de Bizâncio e foi chamada de Constantinopla, é a mesma. Era a perna oriental do Império Romano. Então, por isso vemos que Deus mostra esse império de ferro, mas com duas pernas. E agora no verso 31 diz: quanto ao que viste dos pés e dos dedos, porque as pernas vão descendo até chegar aos tornozelos, e de aí entram nos pés. E aí aparece ferro e barro misturados. O Império Romano continuou ao longo de toda a era chamada de cristã, até chegar à Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, recém-entrado, o século XX, será que não está muito caído aqui? Está ouvindo bem? Sim? Tá bom, bom. Quando entrou o século XX, aquela guerra estallou em 1914 e durou vários anos. E já passada a guerra, os herdeiros, tanto ocidentais como orientais do Império Romano, que isso foram passando de um para o outro. O Império Romano pagão cedeu espaço para o chamado Sacro Império Romano, e depois foi chamado Romano-Germânico, porque estava na Europa, especialmente a parte ocidental. Carlomagno foi aquele que inaugurou o Império Romano Sagrado, com um papado e com um imperador casados, assim espiritualmente. Mas os herdeiros daquele Império Romano Germânico e Romano Sagrado, ou Sacro, assim chamado, já não pagão, sino agora cristianizado, aí mais ou menos, os herdeiros deles foram passando aquela sede do Império Romano até a Primeira Guerra Mundial. A palavra Kaiser é a mesma palavra César. O primeiro imperador romano se chamou de Júlio César com nome próprio, César como nome, mas virou a partir dele como um título. O seguinte, que foi Augusto, se chamou César Augusto, César Tibério, César Cláudio, César Nerón e os demais, Domiciano, Diocleciano, Vespasiano, um monte de imperadores tomaram o título, o nome César como título. E esse nome, quando foi passado para alemão, virou Kaiser. O Kaiser era o mesmo César, mas falado agora em alemão. Kaiser. E esse mesmo nome passou em russo como nome de Tsar. Tsar, Kaiser, César são títulos imperiais. Mas, quando chegou a Guerra Mundial, no século XX, que a maioria de nós aqui, com exceção dos menores de 10 anos, todos os demais nascemos nesse século XX. E nesse século XX, quando Bismarck, que foi aquele governador da Alemanha, ele parou com aquela descendência dos Césares. Ou seja que com Bismarck se acaba aquela perna ocidental de ferro e começa desde ele em diante a entrar nos pés no século XX. E a mesma coisa passou com o Império Oriental. O Império Oriental tinha o que hoje é Turquia, como se fosse a província da Ásia Menor, que era uma província do Império Romano, que abrangia a Síria, e como uma parte de Síria, como uma das tetrarquias que tinha cabeça em Síria, estava a chamada pelos romanos de Palestina, que era Israel. E por isso Pôncio Pilato era quem governava em nome do César lá em Israel. Era o governador da Judeia, mas era soldado romano, mas agora era governador.
Então a parte oriental também era dos romanos. Mas o que aconteceu no Oriente? Na parte ocidental, os bárbaros foram entrando no Império e aí se foi misturando, e depois chegou a ser o romano germânico. E a parte ocidental foi tomada pelos muçulmanos, pelos califas. Estavam os bizantinos, porque chamava depois de Bizâncio, era a mesma Constantinopla ou Bizâncio. E por isso a gente escuta essa palavra bizantinismos, quando a gente começa a discutir coisas que não são necessárias. E aqueles começaram a fazer um concílio discutindo qual era a cor dos olhos da Virgem Maria, quantos anjos cabiam na ponta de uma agulha, uma série de bizantinismos, uma série de coisas innecessárias. Enquanto os muçulmanos iam tomando o império, eles estavam lá discutindo essas coisas. E os muçulmanos tomaram o império, e aí estabeleceram o Império Otomano, que é o herdeiro da perna oriental. E esse império dos califas, que eram, como dizer, os chefes políticos turcos, continuaram também até a Primeira Guerra Mundial. E no mesmo ano em que terminou a sucessão do Império Romano Ocidental em Roma, também o último califa do Império Otomano, que era a continuidade da perna oriental, também acabou. Então se entrou no século XX, e aí começaram as nações a exigir cada uma seu pedacinho. Aí apareceram aquelas monarquias herdeiras daquelas famílias antigas, que até hoje temos monarquias, e até hoje tem 10 monarquias. Algumas são fortes, como por exemplo a de Espanha é forte, a de Inglaterra é forte. Pode ser algumas não tão fortes e algumas mais frágeis, mas você tem ouvido da monarquia de Mônaco, de Liechtenstein, o Grande Ducado de Luxemburgo, que são mais pequenas, e outras mais grandes, não? O reino ou a rainha da Holanda, ou da Bélgica, ou da Dinamarca, ou da Suécia, e aqueles fortes, não? Como o rei da Espanha, e enfim, mas até hoje são 10. E as nações bárbaras que infiltraram o Império Romano, eles não infiltraram o Império para destruir o Império, senão para fazer parte dele. Assim como muita gente de Latinoamérica tem seu sonho americano, quer ir para Estados Unidos e morar, entrar lá para viver em um país mais rico. Assim mesmo pensavam os bárbaros, chegar lá e entrar no Império Romano para viver aquela vida do Império, ser cidadão romano. E principalmente 10 grupos bárbaros, ou seja, chamavam de bárbaros porque não falavam no latim, senão se chamavam de bárbaros, porque os romanos não entendiam a maneira de falar eles. E eles foram os mesmos otomanos que pegaram o Império Oriental, os hunos com H, hunos que vieram lá de Atila, o ouro da Mongólia, e de lá vieram para cá, para o Ocidente. Ao norte os normandos, os godos, os visigodos, os ostrogodos, os francos, os burgúndios, os suevos e os vândalos. E eles se misturaram com os romanos e começaram a se dividir aquelas famílias e a surgir aquelas monarquias principalmente. E como Noé tinha profetizado, quando Cam se burlou dele, encontrou ele bêbado, nu, e começou a se burlar dele, mas os outros filhos, Sem,
e Jafé não quiseram ver a nudez do seu pai e, caminhando de espaldas, foram e cobriram nele. E quando acordou Noé, viu, soube o que falou, o que fez Cam, ele amaldiçoou Canaã e abençoou Deus de Sem e engrandeceu Jafé. E disse Noé: engrandeça Deus Jafé. E os descendentes de Jafé foram aqueles que tomaram o que hoje é a Europa. E foram as nações que começaram a crescer e começaram a conquistar as outras nações. Vieram para a América os espanhóis, os portugueses, os ingleses. E a mesma coisa foram para a África e levaram para lá o inglês, o francês, o alemão. Até os belgas foram e conquistaram o que hoje é Zaire, que chamavam de Congo belga. E até os holandeses vieram aqui para o Caribe e pegaram a Guiana holandesa e as chamadas Antillas holandesas e foram para a Indonésia e se falava holandês na Indonésia. E assim, desde Jafé começou aquela colonização mundial. E a raiz da colonização que veio do anterior que falamos, hoje em dia as nações estão nos planos das elites que estão trabalhando por um governo mundial. Eles têm dividido o mundo em 10 principais federações. Isso está nos planos do que é chamado de Constituição do planeta Terra. Essa Constituição circulou aqui no Brasil no ano 92, quando vieram nascer a Cumbre da Terra em Rio de Janeiro. E George Bush pai esteve lá na Rocinha, ou em São Conrado, aí ao lado da Rocinha, aí hospedado naquele edifício redondo. E aí circulou aquele projeto de Constituição do planeta Terra. E um irmão nosso em Cristo, que é bastante inteligente, não vou dizer o nome por causa disso, quem sabe o que pode acontecer. Ele esteve lá, ele foi tradutor, e ele tomou uma cópia dessa Constituição nesse tempo, e ele passou para nós, e nós temos. Mas depois um assessor do governo de Reagan publicou um livro chamado Rumo à Ocupação Mundial. Ele de nome Gary K., um homem das altas elites do governo americano. E ele também publicou o mesmo documento no livro dele, publicou todo o projeto de controle mundial e de estabelecer um governo mundial que existe. E o curioso é que essa Constituição que nós temos e que também aparece publicada nesse livro de Gary K., Rumo à Ocupação Mundial, também mostra nesse projeto de governo mundial o mundo dividido precisamente em 10 grandes regiões. E Latinoamérica é somente uma delas, um dos 10. E que é o que faz que essas divisões sejam 10? A divisão geopolítica por causa da história deles, por causa da história das conquistas, das colonizações, dos idiomas. Ou seja, que isso tinha acontecido e está planejado de seguir acontecendo, mas aqui estamos lendo que os 10 dedos estavam nas duas pernas de ferro. Chegou o século XX, a partir da Guerra Mundial, que podemos dizer que aqui os tornozelos, aí se entrou na situação da Europa. E a Europa tem sido considerada ainda hoje como o embrião do governo mundial. A pessoa que está agora chefiando a Europa falou claramente isso. O governo da Europa, que é ele, é o embrião do governo mundial. Agora já pediu a próxima reunião do G20, das principais nações, presidir a Europa o G20. Ó, que nós estamos avançando. Então aí nos damos conta que nós estamos vivendo nos dias dos 2 pés e dos 10 dedos. Essa é nossa hora.
E então diz aqui, verso 41 de Daniel 2, quanto que viste dos peixes dos dedos em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, será isso um reino dividido. Olha, como Deus, com poucas palavras, faz uma radiografia tão exata. Só 3 palavras. Um reino dividido. E já retratou a Europa. Tal como é. Aí você vê que há uma luta, que convivem nessa luta 2 forças contrárias, como se fosse yin-yang. Aunque eu não creio no yin-yang e essas coisas, mas só como uma ilustração. Uma força é a força do nacionalismo, que é a força que mantém a divisão. Os países querem falar espanhol, francês, inglês, alemão, português, cada um quer manter sua identidade, mas ao mesmo tempo tem a outra força do federalismo, de unificar, porque se eles se mantêm divididos, não podem ter força, então eles sabem que têm que se unir, e às vezes querem ceder muito, mas não tanto, e está naquela luta, naquela tensão típica dos europeus. Os europeus ao mesmo tempo querem ser espanhóis, franceses, italianos, alemães, belgas, etc., mas ao mesmo tempo querem ser europeus. Então eles estão nessa luta de manter a identidade deles e ao mesmo tempo se confederar para poder ser mais fortes. Irmão, essa é a característica do que é Europa. E isso que está escrito aqui em 3 palavras. Um reino que fala a vitória do federalismo, mas dividido. No interior continuam aqueles partidos que estão em contra da União Europeia, mas a União Europeia já é um fato, houve muitos tratados, e o primeiro tratado, olha isso, o primeiro tratado pelo qual começou a União Europeia, não começou primeiro a parte política, não, eles começaram pela parte econômica, porque eles sempre, os capitais vão além dos limites nacionais e os interesses econômicos precisam, esse problema de arancéis, de impostos, temos que procurar fazer arranjos para diminuir tanta divisão, para facilitar os negócios das elites, etc. Então eles fizeram primeiramente uma comunidade chamada Comunidade Econômica Europeia, não era ainda política, era só econômica. Comunidade Econômica Europeia do Aço e do Carvão. E que interessante que o principal elemento do aço é o ferro. Aço é somente o nome da agora. Esse nome aço não existia quando escreveu Daniel. Agora, do aço misturado com outras coisinhas, como estanho, etc., sai o ferro. E o principal componente do carvão é o próprio barro. E aqui diz que os pés da estátua eram uma mistura de barro com ferro. E justamente a Comunidade Econômica Europeia começou como uma comunidade do aço e do carvão. Mas depois se fez o Tratado de Roma. E até o próprio Vaticano esteve aí. O Vaticano foi que promocionou o Tratado de Roma. E até houve um jesuíta de nome Rettinger, que ele foi que trabalhou naquele processo, aquele que estava detrás daquele príncipe Bernardo da Holanda, para fundar o Clube dos Bilderberg, que são um clube de elites. E o propósito deles tem sido um governo mundial, mas começando por unir a Europa. Quando você lê os documentos deles, é a União Europeia, é o plano deles. E justamente o Tratado de Roma
já foi aquele que criou a União Europeia e foram 10 países que estabeleceram a União Europeia no político. Primeiro era aquele assunto econômico, mas já politicamente foram 10. E esses 10, desde o princípio, têm constituído o que eles mesmos chamam de núcleo duro da integração europeia. O que quer dizer um núcleo duro de integração? Você imagina uma galáxia. Você vê que a galáxia tem um centro mais forte onde estão girando, não? Os astros a uma velocidade maior. E depois são aqueles braços espirais assim. Você vê numa galáxia como essa. Então, aqueles braços espirais quer dizer que aquelas estrelas que estão mais afora vão girando ao redor do mesmo núcleo, mas um pouco mais lento. Vão seguindo ao núcleo do centro. A velocidade, o governo da galáxia está no núcleo. Mas qualquer estrelinha que passa por aí perto entra naquela força daquele centro, aquele agujero preto que vai comendo tudo. Até hoje, irmãos, escutem isto. Até hoje, os tratados da União Europeia, que já não somente um, sino que depois fizeram outros, e outros, e outros, cada vez se integrando mais. Eu estudei isto cuidadosamente para compreender por que aparece na Bíblia com 10, mas agora, depois eram 12, depois eram 13, depois 15, depois 23, 25, agora já vão 27, está querendo entrar Bósnia, querendo entrar Turquia, e até Israel estão querendo introduzir lá. E vão acrescentando estrelas, mas aqueles 10 do núcleo duro são os que estabeleceram o princípio de cooptação. O que é esse princípio de cooptação? O que significa isso? Que eles se uniram. E se alguém quer se unir com eles, tomar parte com eles, tem que se sujeitar aos requisitos deles. Eles são os que estabelecem os requisitos. Ah, você quer fazer parte da União Europeia, então tem que se submeter a estes requisitos. Há um déficit, né? Os movimentos de banca, de isto, daquilo, e os outros preferem não ficar sozinhos e não entrar naquela aliança e começam a se submeter os 10. E eles têm o que eles chamam como uma maneira de decidir os assuntos. Para que algo que seja decidido pela União Europeia seja válido para todos os aliados, sejam 12, 15, 17, 27, os que vão crescendo, tem que ter voto de 10. Se 10 votam, os 27 obedecem. Isso é a lei interna deles. Isso é o que eles chamam de maioria qualificada. Tem que alcançar 10. E quando 10 decidem, e o número tal de representantes dos 10, mas tem que ser 10. Quando os representantes de 10 chegam a um ponto de decisão, aquilo fica obrigatório para todos os que entrem naquela órbita. Então, tem países desses 27 que ainda não têm euro. Estão girando em uma velocidade mais lenta em relação àquele núcleo duro de integração. Eles falam de integração diferenciada. Ou seja, que os 10 estão no centro governando, mais integrados, e o núcleo deles está na velocidade maior de integração. Outros vão chegando e se integram de uma maneira mais leve, não entram no euro ainda e vão procurando entrar, é decir, vão sendo engolidos por aquele buraco negro do centro. E isso não vai engolir somente a Europa. Agora eles estão fazendo negócios, né, com o Mercosul, com o Unasul, com China, entrando naquele buraco negro que vai terminar num governo mundial.
e não muito longe. Essas são as conversas de agora, são os pactos de agora. Estamos em pactos todos os dias em relação a isso. Eu me suscrevi a certas coisas na internet para que quando aconteça algo disso, imediatamente me chegue a notícia. Estou fazendo um seguimento cuidadoso. Irmão, quando o Senhor fala cá, um reino dividido, 10 dedos, naquelas elites dos Bilderberg, onde estão as decisões acerca do que vão fazer com o mundo, lá participa daquelas monarquias da Europa. Eles estão lá. O príncipe Bernardo foi aquele que fundou aquilo detrás daquele jesuíta. A rainha Sofia da Espanha, a rainha Beatriz da Holanda, todas aquelas monarquias de cima são os participantes importantes naquelas elites que tomam decisões para unir a Europa, para estabelecer a estabilidade do euro e depois para fazer os pactos com os demais blocos do mundo e exigindo sempre presidir as coisas mundiais. Isso que está acontecendo. Então aqui disse Deus: quanto que viste dos peixes de Deus em parte de barro de oleiro, aquelas nações mais débeis, e em parte de ferro, aquelas mais fortes, será isso um reino dividido. Isso que é a União Europeia. Só que quando fala dividido, você vê as nações que se uniram. Mas quando fala um reino, você vê no final a prevalência da tendência federalista por acima da nacionalista, que vai conseguir aquela aliança. E os tratados que têm se dado na Europa, aquele tratado de Roma, e depois outro mais de Roma II, de Amsterdã, de Maastricht. Por fim, o último tratado que está vigente agora é o Tratado de Lisboa. Ai, meu irmão, o Tratado de Lisboa é aquele que decidiu, não que vai decidir, já decidiu entregar um governo a um só personagem. A um só. Esse que une a Europa. Agora a Europa não somente tem uma... Antes, quando estava aquele círculo somente deles, havia uma presidência rotativa, se rotavam os países, se rotavam 6 meses governava a França, 6 meses Suécia, 6 meses Espanha, 6 meses outro deles. Mas agora, essa presidência rotativa que representa os 10 dedos, que são os 10 chifres da outra missão no capítulo 7, agora decidiram, através do Tratado da Europa, entregar a autoridade a um. E esse um agora já é o presidente dos presidentes. Já existe. E a notícia de ontem, que ontem subi na internet, para os irmãos que querem estar no dia nas notícias, eu posso deixar vocês onde encontrar essas notícias que estavam espalhadas. Eu peguei aqui, juntei todas uma de trás da outra para encontrar fácil em um só site. Ontem a notícia é que decidiram reformar o Tratado de Lisboa e entregaram o governo da reforma a este presidente de presidentes, para facilitar o governo, facilitar o controle dos países. Então é um reino dividido. E diz assim: contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro. São aqueles países fortes, não? Que estamos chamando de núcleo duro, e o demais tem que entrar naquela força gravitatória, naquela gravidade do buraco negro. Então diz assim: pois que viste o ferro misturado com barro de lodo, como os dedos dos pés eram em parte de ferro
e em parte de barro, assim por uma parte o reino. Você vê o triunfo da federação? O reino será forte e por outra será frágil. Quanto que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-á mediante casamento. Isso que fazem naquelas monarquias. A princesa de tal país se casa com o príncipe de tal outro para aquelas famílias herdar as coisas. Você sabe que minha irmã está casada com um inglês e mora na Inglaterra. E a casa é deles, mas a terra não. Aqui em Brasília é diferente. O irmão tem esta casa própria, viu? O seu dono da casa e também da terra. Mas na Inglaterra não. A terra é da rainha. E a casa é de você. Mas você está ocupando a casa da rainha. Tem que pagar impostos altos. Essas famílias reais têm muito poder ainda. São donos de bancos, donos de empresas, donos de muita coisa. E são os que estão nas elites. E se casam entre eles. E aqui diz assim: quanto que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-á mediante casamento. Mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Irmãos, não é isso que está acontecendo agora? Acaso Babilônia não foi sucedida, continuada pelos medo-persas, e estes substituídos depois pelos gregos, e estes pelos romanos, e o que era Império Romano não virou a União Europeia, e a União Europeia, que estava dividida, não está unida agora em federalismo, e se unindo cada vez mais para ocupar um lugar importante no concerto das nações globais? Não é esse o tempo no qual estamos nós? E agora diz o verso 44, mas nos dias destes reis, ou seja, nossos dias, que disse? O Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Aleluia. Este reino não passará a outro povo. Não passará de Babilônia para a Pérsia, para a Grécia, para Roma, para a União Europeia, para o Anticristo. Não, não passará. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortado uma pedra, esse é o Senhor Jesus, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, amados, temos visto a palavra de Deus ser cumprida ao longo da história e ser trazidos por Deus ao último tempo. Deus nos escolheu para a última hora, como está escrito: melhor é o fim do negócio que o seu princípio. E Deus quis que nós fôssemos esta geração que veria o momento de transição entre a história do homem e a história de Deus. O triunfo da história sagrada acima da história secular. Deus nos colocou na hora da transição definitiva, porque as outras serão transições ainda no reino do homem, mas a transição que nós estamos vendo é em direção à mudança definitiva de todos os reinos removíveis, para que só fique aquele reino incomovível de nosso Senhor Jesus. Então, por hoje vou parar aqui, para que podamos digerir isto. Os que já conhecem isto, pois podem ajudar os mais novos, que tenham perguntas, que queiram saber mais.
E nestes dias, Senhor, se o Senhor permite, estaremos aprofundando um pouco mais sobre esta base deste primeiro desenho mais simples. Aquela bolinha, aqueles tracinhos, aí Deus vai colocar acima disto, vai colocar os músculos, os nervos, a pele, os cabelos, os lunares, as pecas, tudo, né? As unhas, etc. Então vamos a parar aqui, vamos a orar a Deus, vamos pedir, Senhor, o Senhor nos trouxe este tempo, abre nossos olhos para entender onde que estamos e como continua, o que mais tens nos que ensinar acerca disso. Oremos. Querido Pai, agradecemos a Ti esta nova oportunidade com o Teu povo aqui neste lugar para revisar estas preciosas coisas de Tua preciosa palavra. Te rogamos, Senhor, que nos ajudes a discernir em espírito e levantar nossas cabeças e erguer-las, porque estas coisas estão se cumprindo diante de nossos olhos e nossa redenção está perto. Ajuda-nos a fazer a nossa parte, a tomar o nosso lugar nesta hora no Espírito da Tua mão, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmão. Agradeço.